A gravação foi realizada em uma residência à beira de um rio. Por isso, em alguns momentos, é possível ouvir o barulho do motor dos barcos. Havia também uma senhora trabalhando nos serviços gerais da casa. Por isso, a ocorrência de som de utensílios domésticos no ambiente. Bom dia, meu nome é Fábio Pinheiro Diogo, eu sou bolsista do Centro de Memória. Estou aqui falando com a vereadora à época, Marilena Garcia, que foi a vereadora da época que foi construída a UED Macaé, o IF Campus Macaé. E, para começar, eu queria te fazer uma pergunta, queria que você falasse mais ou menos como que foi a sua carreira política na cidade de Macaé. Muito bem. Como foi essa trajetória, né? Essa já longa trajetória? Eu inicio a minha atividade política como sindicalista na época da ditadura militar. Eu, ao lado de alguns companheiros, a gente criou o Sindicato dos Professores de Macaé na década de 70. A partir dessa participação no sindicato, eu me tornei uma ativista política. Um ativismo político que me levou a concorrer às eleições em Macaé para a vereadora no ano de 1982. Então a militância sindical me leva para uma participação no Legislativo macaense. E eu tenho a grande gratidão, né, e o muito orgulho em ter sido eleita a primeira mulher da região, a primeira mulher do interior do estado do Rio. Nós éramos duas vereadoras, eu e a Benedita da Silva, pela cidade do Rio de Janeiro, duas vereadoras mulheres, né, num universo completamente masculino, das câmaras municipais, da política como um todo. E em 1982, a Petrobras já havia chegado em Macaé, no ano de 1979. Então, na condição de macaense, na condição de professora, sou professora do Estado, atualmente aposentada, eu já conhecia as necessidades dessa Macaé que despontava no cenário nacional como a futura capital nacional do petróleo. E a gente já tinha com exatidão, nós já conhecíamos todas as demandas, conhecíamos os sacrifícios que a cidade passaria, nós já sabíamos da grande transformação que essa cidade viveria. E quando a Petrobras chegou em Macaé, final da década de 70, eu como militante sindical, nós perdemos a escola do Senai, é uma escola profissionalizante do Senai, porque a história de Macaé é uma história ligada à pesca e aos ferroviários. Então, os ferroviários, eles trabalhavam, eles estudavam, e é uma parte grande da comunidade macaense, na escola técnica do Senai, que existia exatamente ali hoje, onde é o Colégio Municipal Antônio Álvares Barada, ali na Emitiba. Perdemos. Ao perder a escola técnica, a escola do Senai, nós sabíamos que tínhamos que reivindicar uma escola técnica federal para Macaé. Nós não conseguíamos imaginar uma cidade que receberia uma parte do Brasil, né? Migrantes do Brasil, migrantes internacionais, quer dizer, uma cidade que se transformaria completamente se não tivesse um suporte profissionalizante para que os nossos meninos e meninas, os nossos jovens tivessem uma oportunidade, até para a ocupação do próprio mercado de trabalho que se abriria com o fortalecimento da empresa e da bacia petrolífera. Nós então criamos uma comissão, eu e o presidente da Câmara, Rubem Almeida, na ocasião, criamos essa comissão em outubro de 85, uma comissão em que eu era presidente da comissão, e partimos para mobilizar a comunidade, para ela fortalecida e unida, reivindicar as autoridades, né, as autoridades responsáveis, essa causa que era mais do que justa, Macaé ter a sua escola técnica federal. E partimos para a luta. A luta começa naturalmente internamente, quer dizer, dentro da cidade, para depois de fortalecidos sairmos dos limites geográficos da cidade. Na cidade nós fizemos movimentos muito grandes, né?
Na cidade nós nos posicionamos junto a toda a sociedade civil organizada, aos estudantes, professores, enfim, a população em geral, ela aderiu de uma forma muito fácil, tanto que nós conseguimos milhares de assinaturas em poucos dias, né? Aquele abaixo-assinado foi um abaixo-assinado que a gente tinha uma banquinha, a gente saía pela cidade toda percorrendo e pedindo e falando da causa, né? Porque eu estou falando de um outro tempo, quer dizer, a comunicação era feita de uma outra forma. Então o megafone na rua era um sucesso. A gente levava a barraquinha, botava lá barraquinhas, vamos ter a nossa Escola Técnica Federal, por favor, assine aqui a lista de adesão, megafone na mão, caminhada pelos bairros e as pessoas saíam das suas casas, dos seus trabalhos para aderir à causa. Mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande porque a Escola Técnica de Campos se sentia um pouco ameaçada com esse movimento. Porque é bom também lembrar que naquela ocasião só era permitido uma escola técnica federal por cada estado brasileiro. O único estado que tinha 2 escolas técnicas era exatamente o estado do Rio. Tinha a Escola Técnica de Campos e tinha a Escola Técnica do Rio de Janeiro ou de Niterói, que era a capital do estado, se eu não lembro bem. Os demais estados brasileiros só tinham uma escola técnica. Então o Campos se sentia um pouco ameaçado. Então, se nós nos unimos aqui internamente em Macaé para reivindicar, nós não contávamos com o apoio da Escola Técnica Federal de Campos. Muito bem. O que aconteceu? Começamos então uma trajetória a construir, né, um processo que permitisse isso. Então Campos apresentou uma possibilidade de colocar aqui um núcleo da Escola Técnica de Campos, nós não aceitamos. O CEP, enquanto sindicato de professores, a gente entrou reivindicando e pressionando. Então essa comissão presidida por mim, com total apoio do Rubem Almeida, que era presidente na ocasião, e tinha mais alguns vereadores, naturalmente, essa comissão começa a construir com o governo do município a possibilidade da gente ter a escola técnica. Aí começou a briga dentro da própria Câmara, porque o prefeito da ocasião, que era o prefeito Alcides Ramos, ele concedeu aquela área, que depois nós conseguimos vencer, né? Foi a proposta vencedora, aquela área ali onde existe, foi realmente construída a escola. E havia um grupo da Câmara Municipal que já enciumado, isso faz parte do processo da democracia, né? Enciumado porque realmente a nossa bandeira tinha tomado conta da cidade e estava repercutindo no estado do Rio também. Eles queriam que fosse num outro terreno, enfim, picuinhas internas de uma Câmara. Passou. O município concedeu para o projeto, que ainda não era legalmente constituído, mas foi ali que tudo aconteceu. Mas aconteceu de que forma? O município concede, faz a cessão daquela área toda, mas quem ia construir? Quem ia equipar? Quem ia manter? Aí começou a outra parte da história, né? Vamos para Brasília bater na porta do Congresso Nacional para sensibilizar o Ministério da Educação e Cultura para que Macaé tivesse a sua escola técnica. E esses foram anos e anos de luta. A escola técnica foi inaugurada em 1993. A obra começou em 1990 ou 91. Então, durante todo esse tempo, mesmo já tendo disponível o terreno já cedido pelo município, durante todo esse tempo a gente batalhou muito para conseguir a construção. E de que forma nós conseguimos? A Escola Técnica de Macaé, o IFE, é a única escola técnica do Brasil que não foi construída com recurso do governo federal. Foi construída pela Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, mas a Petrobras é uma empresa, né? Não foi recurso do Ministério da Educação. E por que isso aconteceu? Aí entra uma história muito bonita. E é uma história que tem que ser registrada porque a gente tende a desanimar das lutas. Quando a gente vê que a coisa está dando muito trabalho, a gente acha que está difícil, né? Afinal de contas, essa causa não é só minha, enfim. Nós não desanimamos. Essa comissão que eu tive a grande alegria e a responsabilidade de criar,
presidir e mobilizar, a gente não desanimou em momento algum. Mesmo quando o poder político de Campos, porque Macaé sempre foi um município, né, muito no meio de duas potências do Estado. A potência cultural e econômica de Campos, dos Goitacazes, e a potência turística de Búzios. Então nós sempre fomos uma cidadezinha do meio do caminho, graças a Deus. Profundamente equilibrada, não é? Oriundos da pesca, da ferrovia, pequeno comércio, com 2 distritos hoje emancipados, que Samã e Carapebus, que nos rendia aí uma arrecadação razoável e a gente vivia muito bem, graças a Deus. Agora, na hora do poder político pressionar, nós tivemos todos esses anos de muita luta porque o poder político de Campos pressionava em nome de uma lei. Existe uma lei, o Estado já tem 2 escolas técnicas, Macaé não pode ter. Não conseguimos nada via Congresso, né? Panfletagem na Câmara Federal, no Senado, pelos gabinetes, não conseguimos nada. Nada. O poder político de Campos foi decisivo, tá? Conseguimos quando? Quando o primeiro engenheiro que foi superintendente da Petrobras em Macaé, que instalou a bacia petrolífera de Campos, o engenheiro Alfeu Valença, que está naquela famosa foto, né? Que depois a gente pode até mostrar, do lançamento da Pedra Fundamental. Quando esse senhor, ele participou, morador de Macaé, superintendente da Petrobras aqui, ele acompanhou toda a nossa luta, E por uma coincidência histórica do destino e por bem de Macaé, Alfeu amava muito essa cidade, ele, Celinha, a família toda, viviam aqui o nosso cotidiano, né? Alfeu passa a ser o presidente da Petrobras. E ele, na condição de presidente da Petrobras, ele tomou posse um dia, dia seguinte a comissão estava lá. Né? Dia seguinte... Senhor presidente da empresa, você lembra? Lembra da nossa luta lá? Então nós tivemos essa coincidência que permitiu com que o presidente da empresa assinasse um convênio com o Ministério da Educação e Cultura, né, em que a Petrobras faria a construção da escola técnica e a Petrobras concederia todo o equipamento e entregaria ao MEC, porque a Petrobras não pode manter uma escola, não é a missão da empresa. Então foi isso que aconteceu. Nós fizemos uma assinatura do convênio aqui em Macaé, que foi muito interessante, porque foi da noite para o dia, por algumas, essa questão é muito séria e tem que ser registrada, né? Eu quando digo que a Escola Técnica de Macaé é uma história de amor, quer dizer, quando Alfeu soube que ia cair da presidência, ele liga para Macaé e fala: amanhã estou chegando aí para assinar o convênio Petrobras e MEC. Eu estou falando 88, né? Eu esqueci o nome, né? O ano, 88 por aí. Não havia celular, não havia rede social, nada. Telefone grandão, aquele telefone. Eu, na casa dali, né, olhando esse rio, falei: amanhã, ai, doutor Alfeu, não, eu sonhei que se algum dia isso acontecesse, a gente ia botar todas as bandas de música na rua, os alunos da cidade inteira iam pra lá com a bandeira de Macaé. Ele falou assim: Marilena, eu estou caindo, eu vou sair, eu vou ser demitido da presidência, vamos assinar essa coisa amanhã. Eu falei assim: mas como? Porque tudo foi tão difícil, né? Mas como o ministro vem, a Petrobras já acionou todo mundo. A gente vai perdendo a dimensão do poder, não é? Claro que a Petrobras, quando liga para o governo federal, quero um ministro amanhã em Macaé, e o convênio vai sair, PT, saudações. Eu lembro quando eu desliguei o telefone, eu olhei para esse rio aqui mesmo e falei assim: gente, vai sair. Meu Deus, eu não acredito.
não vai ter banda de música? Eu falei assim, vai ter tudo isso. Peguei o telefone, liguei para Rocine Medeiros, diretor do Luiz Gílio. Rocine, amanhã assinatura do convênio. Você ficou maluca, ninguém está sabendo disso. Eu falei assim, mas eu estou sabendo. Vamos botar os alunos lá, enfim. Sem celular, sem mídia, mas com um desejo, com uma paixão, porque é o que move a minha vida, né? Por isso estou viva até hoje, ainda vou dar muito trabalho. Aí conseguimos mobilizar e foi uma coisa linda lá na Petrobras, né? Tava o Ministério, tava a Petrobras toda lá, os aluninhos, a banda de música pela metade, porque não deu para avisar um pro outro, tinha trombone, não tinha não sei o que, enfim. Aí tem aquela foto, aí vem a licitação para fazer a obra, etc e tal, o terreno a prefeitura concedeu. Então foi um pedido, né, do presidente da empresa na ocasião, que a empresa vencedora determinasse que viesse coordenar a obra em Macaé uma engenheira mulher, que é a que está aqui nos mostrando essa maquete. Não, não é maquete, já era a obra além, já, o alicerce já estava pronto. Em 92, claro que havia um desejo político nas eleições municipais de 92. Eu fui candidata a prefeita. Em 92, eu perco a eleição para Carlos Emir. Eu perco a eleição nos dias, né? Perco a eleição para Carlos Emir. Bom, Carlos Emir assume a escola técnica pronta. O que é que ele faz? Por que é que esta escola técnica é ligada politicamente e economicamente a Campos até hoje, não é? Por quê? Porque quando ele ganha a eleição, ele trabalhou com aquele comportamento muito velho, né? Tudo que ela fez eu vou ter que acabar. Não posso acabar com a escola técnica, está aqui esse monstro, né? Ela vai continuar com o campus. A autonomia que a gente tinha reivindicado, a gente não teve. Não tivemos a nossa autonomia. E eu não fui convidada para a inauguração. Porque a história de construção e de existência da Escola Técnica de Macaé é uma escola para ter autonomia, porque ela tem uma história completamente diferenciada. Sabemos que desde a criação da Escola Técnica, a escola passou por diversas transformações. A gente queria que você comentasse um pouco sobre as transformações que ocorreram pelo seu ponto de vista e também pelas modificações que ocorreram na cidade. O que a escola, as modificações da escola influenciaram na cidade de Macaé? Essa pergunta é uma pergunta muito necessária, não é? Porque desde lá de trás nós tínhamos uma visão, nós tínhamos uma concepção do papel de Macaé na região petrolífera. E é incrível porque o fato da região do petróleo se chamar região petrolífera de Campos, quando a gente sai do universo da região e vai, por exemplo, lutar por alguma causa em Brasília, o nome pesa. Então, é aquele município que deu o nome à bacia que conta, né? Inclusive, a gente tentou que a bacia petrolífera se chamasse Bacia Petrolífera Macaé Campos, e nunca conseguimos, porque já constava da literatura petrolífera, desde a década de 30 do século passado, o nome Campos como o espaço físico, geográfico, né, que tinha o petróleo. Então, quando a escola técnica quando ela é inaugurada, quando começam as funções da escola técnica, que se chamava UED, não é isso? Sim. UED. Então, ela já foi concebida num projeto de dependência de ser um campus avançado de Campos dos Goitacazes. O que na minha avaliação foi um erro, né? Um erro desde o início, porque por mais democrática que sejam as relações de um campus com o outro, a gente sabe que a autonomia existe onde existe o poder do recurso econômico quando chega, não é assim? Pode existir autonomia pedagógica, filosófica, mas aonde está? O recurso econômico é onde está o poder de determinação.
Eu fiquei afastada de Macaé por 13 anos, vindo aqui sempre, todo mês vinha e tal, mas afastada das atividades de Macaé. Desses 13 anos eu morei 7 anos em Brasília, então eu não acompanhei muito de perto, as notícias chegavam para mim em Brasília e eu tentava dar uma ajudada quando podia. Mas quando eu retorno para Macaé no ano de 2004, eu volto para a Câmara Municipal. Eu fiquei 13 anos fora e quando eu retorno para Macaé, eu retorno para a Câmara. 13 anos depois eu me reelejo, novamente volto para a Câmara. Imediatamente eu criei uma outra comissão de vereadores, anos e anos depois, né? 15 anos depois, eu crio uma comissão pela emancipação da escola técnica. E mais uma vez, a gente trabalhou muito bem essa questão da dependência econômica de uma escola de Macaé para Campos, mostrando as limitações. Fizemos visitas à escola técnica, conversamos com o diretor, com toda a direção da escola, com os professores. Eles se sentiam ameaçados porque eles vinham de Campos, então qualquer mudança, né, eles tinham um certo medo. A gente mostrava que não ia, a gente procurava demonstrar que não ia modificar em nada a vida deles, enfim. A gente faz um trabalho pela emancipação da escola técnica de Macaé. E a gente contou muito nesse momento com os estudantes. Os estudantes queriam, a gente teve momentos na Câmara Municipal assim, muito ricos, né, da participação dos alunos da escola técnica, o ED na ocasião, né, mostrando para eles o potencial que seria essa escola com a emancipação. Não só ia aumentar o número de cursos, mas a independência para escolher quais cursos, não é? A contratação de professores a partir daqui, quer dizer, uma unidade descentralizada. Neste meio tempo, assume o Ministério da Educação o Haddad, um companheiro partidário. Eu então vou com essa comissão, com o prefeito da ocasião, que era o Riverton Mussi, com alguns secretários do município, fomos a Brasília para solicitar ao ministro a emancipação da escola técnica em Macaé, da UED Macaé, né? E naquele momento o ministro nos mostrou o projeto dos IFES. Ele então falou, não vai ser possível porque o nosso presidente Lula, ele deseja que as escolas técnicas no Brasil alcancem a marca das 400 escolas técnicas. Na ocasião eram 33 ou 34, né? Apenas. E aí ele demonstrou lá tudo ali pra gente. E esse projeto de termos mais 400 escolas técnicas no Brasil tem que ser de uma forma organizada. Então a gente está criando os institutos federais, IFE é Instituto Federal Fluminense, exatamente. Nos mostrou lá como seria essa organização. Eu ainda mostrei a especificidade da Escola Técnica de Macaé, a nossa história. Ele falou, vereadora, não é possível, a gente não pode criar exceção, porque se eu abro uma exceção, apesar de reconhecer, né, quase que alguns direitos que Macaé tem em relação à autonomia da escola, mas eu não posso abrir essa exceção. Aí tivemos a discussão e tal, mas ele tinha total razão em termos do modelo de organização que precisava ser para a Escola Técnica de Macaé. Então, o IFE é criado e só no estado do Rio nós tivemos 8, 9 ou 10, né, núcleos, centros avançados, é isso? Do IFE, né? E Macaé passou a ser um. Acredito que com uma potência histórica maior, acredito que com uma consistência maior, que já existe há muitos anos, tem o peso da história, mas não conseguimos autonomia. Não conseguimos autonomia e ficamos satisfeitos também porque vimos que aquele embriãozinho, né, de entender, aí que eu acho que foi uma sacação nossa também. Quer dizer, quando a gente perde a escola do Senai, na década de 70, a gente sabia que a nossa população brasileira, do estado do Rio e de Macaé, não é uma população composta por estudantes que tem como, né, chegar até o final de uma universidade.
universidade. Nosso perfil não é esse. A escola técnica é esse, mas não, preponderantemente não é tanto, né? As escolas técnicas, elas viabilizam uma cidadania consistente e uma cidadania necessária para o estudante, né? Ficar quantos anos? 13 anos. 13 anos, né? De ensino fundamental, com mais 3 anos da escola técnica. Então, eu acho que aqui em Macaé, nós tivemos um crescimento, sim, apesar de sermos aí um polo descentralizado de campos. Isso limita um pouco, né? Mas nós tivemos um avanço muito grande na educação do Brasil. Eu acho que esse é o grande legado que o presidente Lula e a presidente Dilma, que o Partido dos Trabalhadores deixa, né? Foi o avanço. Esse avanço é concreto, né? Nós temos aqui em Macaé, por exemplo, hoje que nós batalhamos para que essa cidade seja a cidade do conhecimento, porque nós tivemos, apesar do ciclo do petróleo ser um ciclo predatório, porque quem é que chega numa cidade durante algumas décadas trazidos pelo petróleo? É alguém que vem temporariamente. Ele vem viver aquele ciclo que é esgotável e vai embora. Mas nós plantamos aqui, e isso a gente deve muito aos governos petistas, a gente deve a vinda da UFRJ. A UFRJ hoje é uma potência aqui dentro dessa cidade, né? Ontem nós tivemos uma reunião muito promissora em relação ao futuro de Macaé, a todos esses projetos e populações, né, que habitam essa cidade tão complexa e tão maravilhosa. Nós tomamos conhecimento que a cidade tem 500 doutores. 500 doutores. Eu acredito que ninguém que estivesse participando da mesa sabia desse dado, né? Nós temos 15 mil universitários. Nós não tivemos ainda um número, não sei o número de estudantes já formados pelo IFE Macaé. Enfim, nós somos um potencial ligados ao conhecimento, ao saber e à inovação, trazido nesses últimos 15 anos. Nós temos a UF, nós temos a UENF, tudo nesse momento caminhando com muita dificuldade, mas consistentemente, né? E esses avanços da educação, a gente tem, por exemplo, o ProUni, a gente tem uma universalização do ensino fundamental. Eu acho que a gente, e isso como pedagoga, como professora aposentada da rede pública do Estado, a gente que deu aula tantos anos para o curso de formação de professores, né? Como é gratificante quando a gente vai numa reunião, por exemplo, que eu estava ontem, para se pensar essa cidade que começa a se despedir aí de um ciclo, né, do petróleo. Quem seremos? Quem seremos? É muito gratificante quando você é cumprimentado e abraçado por ex-alunos lá de trás do Luiz Ride, quer dizer, é uma cadeia, é uma rede de relacionamentos na área da educação, mas que preponderantemente acentuado nesses últimos 10 anos, com todas as oportunidades que os governos petistas nos deram, né? Nós temos aqui a construção em Macaé de uma rede pública em que o nosso professor da rede pública municipal, nosso profissional da rede pública municipal tem o maior salário do Estado, né? Nós temos um centro de formação, Carolina Garcia, que atualmente está com 48 cursos para informar, situar, qualificar a nossa rede de profissionais. Então eu vejo aqui na região, apesar das dificuldades, aqui em Macaé especificamente, nós avançamos muito. E o IFE é uma referência. O IFE, além de ser no seu cotidiano, né, o lugar que possibilita essa juventude, uma parte dessa juventude, estudar, se qualificar e ir trabalhar, o IFE é um exemplo da nossa história de luta, porque a gente tem, por exemplo, o Colégio Estadual Luiz Ride. Um dia, há 70 anos atrás, um empresário macaense que ficou rico em São Paulo chegou, construiu e entregou. Nós temos a cidade universitária que foi construída pelo prefeito Riverton Mussi, que aí se estendeu, a UFRJ se estendeu, a UF foi,
Enfim, mas foi concebido e construído pelo poder público do município, cidade universitária. Maravilha. O IFE não, a nossa escola técnica foi luta na rua. É isso que eu queria que cada estudante, cada profissional, cada professor, quando pusesse essa camisetinha, entendesse que isso aí é produto de uma luta. Luta na rua, panfletando, pedindo, mobilizando, xingando, gritando, né? Parando em Brasília, discutindo com o ministro. A Escola Técnica de Macaé, que eu vou chamar sempre de Escola Técnica, é o resultado de uma fusão histórica, Macaé e Petrobras. Macaé e Petrobras. Não adianta vir dizer, não fez nada mais do que obrigação. Não é obrigação, não. A Petrobras não tinha obrigação nenhuma de construir escola técnica, não é missão da empresa. Construiu porque é uma empresa formada de brasileiros sensíveis e que foram tocados pela causa que Macaé defendeu. Então é isso. É isso. A gente queria que você deixasse um recado para a instituição e para os alunos para que deixasse bem claro o que o IFE é e tudo que ele se tornou e também a trajetória de lutas que a escola teve. Bom, finalizando agradecendo, né, essa grande oportunidade de deixar registrado a história, parabenizando ao Centro de Memórias, que está fazendo um trabalho importantíssimo, porque nós vivemos numa região em que a história está toda em memória, né? Acontece tudo muito rápido aqui em Macaé, tudo muito rápido. Então, quando o ritmo da vida é com essa pressa, a história quase sempre ou ela é esquecida ou ela é jogada fora. Eu quero dizer que o Centro de Memória que eu estou assim, muito feliz de saber que a história vitoriosa do IFE Macaé não vai se perder a partir de agora. Eu acho que diversas pessoas, diversos profissionais já pincelaram bastante, mas me parece que vocês estão juntando, não é, os pedaços da história que lá está numa história mais consistente. O que eu desejo de verdade é que todas as vezes que estudantes, os profissionais, né, da escola pisassem, subissem cada degrau, subissem aquela rampa, quando vocês puserem o pé naquela grama, quando vocês estiverem no refeitório, vocês terem dentro de vocês uma memória de que aquilo ali não foi presente, aquilo foi conquista. A vida é conquista. A vida a gente não pode ficar parado esperando chegar. Esse simples albinho aqui, que eu mostrei aquela fotozinha para vocês, isso aqui é passo a passo de uma luta vitoriosa. E o que eu posso deixar com meus 72 anos de idade, de legado, principalmente para a juventude que está lá e que sabe da importância deles enquanto profissionais formados pelo IFE, da qualidade de profissionais que vocês serão, da qualidade de todo o ensinamento e saber que vocês receberam lá. O que eu quero deixar para vocês é que a história se constrói, não tem história pronta. Não fiquem em casa esperando nada, porque a vida não bate na porta da gente. A gente é que tem que ir atrás da vida, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, com os nossos objetivos. É essa mensagem que eu quero deixar perpetuada para vocês. Foi isso que eu aprendi. E esse momento da luta pela Escola Técnica de Macaé me ensinou muito. E hoje, tantos anos depois, num momento não muito fácil da minha vida, vocês estão me revigorando e me revitalizando. Eu que agradeço. Bom, o Centro de Memória e todo o Instituto Federal Fluminense agradece pela sua contribuição à escola, por todo o seu papel que você teve e por nos contar também tudo o que aconteceu e toda a história do nosso instituto pelo seu ponto de vista. Obrigado.